Amém, glória a Deus. Que privilégio poder estar aqui hoje. E eu estava ali no banco falando com a minha sogra que eu poderia nem preciso mais pregar, porque parece que tudo aquilo que eu anotei foi falado ao longo do culto. E para a glória do Senhor isso, eu me sinto alegre porque Deus confirma a sua palavra. O cuidado do Senhor em confirmar, a palavra que Ele quer trazer a nós, a sua igreja, nesta manhã. E eu fiquei até falando com ela, falei, nossa, tantas coisas que poderia ter falado sobre o Natal, mas o Senhor foi conduzindo para aquilo que vai ser a mensagem. Ou seja, todo esse culto é a palavra, é a mensagem de Deus para nós nesta manhã, amém? Nós vamos estar... a base da minha reflexão vai ser em Mateus capítulo 2. Nós vamos estar lendo do versículo 1. Eu vou estar lendo e a igreja vai acompanhando comigo. Eu vou ler até o versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela e a mesma que tinha visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes, por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Aleluia. Essa é a palavra, essa é a mensagem que nos faz hoje estar aqui comemorando o Natal. Por que comemoramos o Natal? Comemoramos o Natal porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque Jesus Cristo veio ao mundo. E em Isaías 9, no versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
É por isso que hoje estamos aqui e comemoramos o Natal, porque Cristo veio e habitou entre nós. Mas hoje eu quero focar um pouco sobre o que faremos, né? A gente sabe que Natal é o que Cristo fez por nós. Ele veio ao mundo para nos dar a salvação. Mas hoje a gente vai começar a ver um Natal na visão de o que nós fazemos por esse Jesus que veio e habitou entre nós e vive entre nós. Antes da gente se aprofundar nessa parte, esse contexto aqui onde Jesus nasceu, o Natal ele é uma comemoração festiva, a gente se alegra, dá presentes, é um ambiente alegre em família, mas Jesus nasceu em um contexto bem diferente, em um contexto muito hostil no sentido do tempo. O mundo era dominado, né, pelo imperador César, ele era dominado ali, aquela parte, pelo governador Herodes, e viviam em trevas. O povo de Israel estava sendo oprimido, essa era a grande verdade. O povo de Israel estava sendo oprimido com grandes abusos no sentido de juros, impostos que eles precisavam pagar. Então, o povo de Israel aguardava aquele que viria para acabar com o imperador, acabar com César e livrá-los daquela perturbação que eles estavam sofrendo. E nesse contexto, o nosso Salvador nasce. E em Isaías 9, ele também diz, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. O povo estava vivendo isso na região de sombra, de morte, um ambiente pesado, um ambiente hostil. Mas eles aguardavam ansiosos, porque eles sabiam que eles veriam a luz, e eles sabiam que quando aquele sinal aparecesse no céu, o Salvador estava chegando. E hoje nós estamos vivendo nesse ambiente. A gente está vivendo algo diferente de impostos abusivos, como o povo vivia naquela época. Nós estamos vivendo nesse mesmo contexto, parece que a história está se repetindo, a gente está sendo dominado, governado por um governo que, infelizmente, nem todos ali estão para o bem do povo, estão ali vendo a ganância, né, somente para si. E o que esses magos, né, do Oriente fizeram? Eles ficaram acuados, falando que droga, que isso, que aquilo, porque a gente está vivendo tudo isso, porque aquilo. Não, eles estavam olhando para o alto, porque eles sabiam que veriam o sinal no céu. Eles saberiam que em breve o Salvador viria. E nós, como cristãos, como filhos do Senhor, vivendo nesse mundo, sabendo de toda a trajetória que Jesus passou para nos dar a salvação, o que a gente deve fazer olhando para esse mundo? Se lamentar, que isso, que aquilo, começar a reclamar das coisas que acontecem, ou prestar atenção, ou ficar vendo, nossa, está todo mundo se levantando contra mim? Não. Nós precisamos também manter os nossos olhos no alto, porque os sinais da volta do nosso Salvador, aquele que veio, morreu por nós, ele virá nos resgatar. A salvação, o Natal aponta para isso, aponta para Cristo, o nosso Salvador, o nosso Messias vem. E nós, como seus filhos, precisamos estar mantendo nossos olhos no alto. E aqui, eles vieram correndo. E no versículo 2, vem assim: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Eles estavam ansiosos para ver Jesus. E hoje em dia eu fico, Senhor, mantenha essa chama em nós, os teus filhos. Nós precisamos estar ansiosos para ver o nosso Salvador.
E tem hora que eu falo assim, nossa, quando eu era mais nova, eu falava, Senhor, você pode esperar eu casar? Quem nunca, né? Você pode esperar eu casar? Aí a gente se casa, você pode esperar o teu filho? Aí tem o filho, o que acontece? Você pode esperar meu filho crescer? Aí começa todo o ciclo de novo. Você pode esperar o meu filho casar? Pode esperar meus netos? Mas isso não é errado da gente ter o anseio, né, de querer ver a nossa família, o crescimento da nossa casa, ter os nossos filhos, né? Isso não é errado. Mas nada disso pode ser maior do que o nosso desejo de estar com o nosso Mestre. Nada disso pode ser maior do que ver o nosso Salvador e a salvação para os que estão ao nosso redor. Prosseguindo. Aí vem, né? Herodes fica sabendo disso. Na hora, assim como muitos do povo de Israel pensavam que Jesus viria para acabar com o governo e assumir o lugar ali de Herodes, de César. E Herodes, quando escuta isso, ele se sente o quê? Ameaçado. Ele, como assim? O rei dos judeus que vem para salvar? Como assim? E ele começa a saber, onde ele vai nascer? Você tem mais informações? E ali eles começaram, né, sem perceber o que estava acontecendo, começaram a falar, olha, na cidade de Belém, porque o profeta escreveu, você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais das cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo. Então, na hora, ele, peraí. O que os magos estavam fazendo? Eles estavam todos pautados nas Escrituras. Eles estavam falando, olha, o profeta falou. E nós precisamos nos manter assim, conectados com a palavra do Senhor, porque cada sinal, acontecimento, nós vamos lembrar do que os profetas falavam. Nós vamos falar, isso está escrito. O Senhor falou isso. Quando as pessoas falam de guerras, rumores de guerras, fomes, pais contra filhos, filhos contra pais, o que nós cristãos falamos? Isso é o cumprimento da palavra. Quando a pessoa começa a falar, a gente está sabendo do que está acontecendo, porque o Senhor nos orientou em sua palavra. Então é por isso que nós não podemos deixar a palavra do Senhor sair do nosso coração. E para isso precisamos meditar nela dia e noite, porque assim faziam aqueles que aguardavam o Salvador. Eles tinham a palavra firme em seu coração, porque quando eles viram, eles não estavam desatentos, desapercebidos. Eles viram a luz, essa. Poderia acontecer qualquer outra estrela no céu, mas eles sabiam que aquela era diferente. E apontava que Cristo estava nascendo. E aí depois, aí ele vem e fala, né, Herodes, olha a diferença de quem quer adorar, de quem quer buscar, de quem está envolvido querendo o Senhor e de quem está com mais intenções, né? No versículo 8 diz, depois os mandou a Belém com a seguinte ordem, vão, procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisa, para eu também ir adorá-lo. Quem quer adorar, vai. Quem quer adorar, não manda ninguém ir. Quem quer buscar a Deus, não fala assim, vai na igreja, vê se o culto lá tá bom. Se tiver legal, tu me chama, que aí eu vou. Não, quem quer está aqui, quem quer busca ao Senhor, quem quer vai atrás. E eles iam, não era de carro, com ar-condicionado, Uber, pediram Uber ali, não. Eles iam caminhando, eles iam andando. E tem hora que eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque a gente coloca impedimento em todo momento para buscar o Senhor, para adorar ao Senhor. Ah, não, mais isso, não, mais aquilo outro. Hoje eu vim de ônibus, eu e Matheus, a gente veio de ônibus, porque o nosso carro estava ali no meu sogro.
Aí a gente logo pensou, né? Na hora quando a gente foi pegar, se arrumar para poder vir, eu falei, vamos chamar um Uber. Aí eu falei, por que a gente não vai de ônibus, hein? Tem um tempinho que a gente não anda no 864. Aí ele, é mesmo, né? Vamos de ônibus? Aí eu, vamos de ônibus. Eu falei, não vou. Eu falei, vou reviver essa experiência, né? Mas ainda assim, eles não tinham ônibus. Eles não tinham um carro para poder chegar até a cidade. Eles foram andando, eles foram caminhando. Irmãos, e isso às vezes me envergonha, sabe? No sentido de, Senhor, tem misericórdia, porque por tão pouco a gente para. Por tão pouco a gente fala, mas e o sol? Mas e a chuva? E nós precisamos olhar para esses homens, para os exemplos que nós temos na palavra do Senhor e ver que eles, independente, aqui não diz a idade deles, mas se eles esperavam um tempo, então me parece que eles não eram tão novos. Mas eles não colocaram impedimento. Eles falaram, nós vimos a sua luz e nós vamos lá adorá-lo. Eles não falaram, nós vimos a sua luz e a gente vai adorar daqui, né? A gente vai adorar em casa. A gente vai reunir a família. Lá a luz, tá vendo a luz lá? Vamos adorar ele aqui. Glórias a Deus nas maiores alturas. Não. Eles foram até Jesus. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a luz, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. E entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Esse é um ponto também que eu quero falar. Quando eles viram a estrela e se aproximaram dela, eles ficaram muito alegres e felizes. Como nós temos ido para adorar ao Senhor? Com que coração nós temos ido adorar ao Senhor? Como a gente chega ali naquela porta? De que forma a gente atravessa aquela porta e senta aqui neste lugar? É com reclamação? Nossa, mas hoje demorou muito a condução. Mas isso. Mas aquilo. Nossa, viu o irmão fulano? E muitas das vezes, irmãos, eu falo de mim também. A gente entra aqui e perde o nosso tempo. Às vezes é um momento que a gente já tinha que estar vindo ligado com o Senhor, adorando ao Senhor no caminho. Eu estou indo adorá-lo, eu estou indo adorá-lo, eu estou indo adorá-lo. E a gente chega aqui e está reclamando, está falando de A, B. Mas você viu essa música? Tu viu que o monitor parou no meio do caminho? E aí ali pronto, já perde a concentração e já se perde. Eles não viram, tu viu que a areia entrou no meu sapato? Tu viu que meu sapato arrebentou? Tu viu que ele não? Eles chegaram quando eles viram que eles estavam no lugar onde Jesus estava. O seu coração queimou, eles se alegraram. E eles viram, nós estamos perto, nós vamos adorá-lo. E precisa haver essa chama no nosso coração. E não é só quando a gente chega aqui na igreja. Aonde nós estamos, nós precisamos estar ligados, porque lá o Senhor também está. Quando a gente se reúne para fazer o nosso culto doméstico, não pode ser, minha mãe sempre falava, agora desliga-se de tudo. Mas mãe, tu viu que eu queria falar dos meus irmãos, né? Eu sou a mais nova. De 3 filhos, eu sou a única menina e a mais nova. Mas mãe, tu viu que ele é lá? Opa, agora é o momento da gente se ligar com Deus. Depois você me conta. Se liga agora. Nós vamos começar o nosso culto. E é isso. É a gente reunir a nossa casa e falando, nós vamos adorá-lo.
Esse é o momento. Vamos nos alegrar, encher o nosso coração de alegria, porque o Senhor aqui está. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Aleluia. E aqui não foi um abrir de cofres para, eu vou dar o que eu tenho para Jesus me dar isso. Eu vou dar isso para ele porque ele, quando crescer, ele vai se lembrar que eu vim aqui no nascimento e ele vai me abençoar. Não. O coração deles queimava por adoração. E minha sogra até comentou ali comigo, quando você vai comprar um presente para quem já tem tudo, não é difícil? Tu fica assim, ó. Meu Deus, o que eu vou comprar, gente? Mas fulano tem isso. Mas eu posso comprar. Não, mas ele comprou isso semana passada. Mas isso? Não, isso aqui é tão pouco. Eu gosto muito de dar presente, gente. Eu amo dar presente. E eu me encontrei nessa situação comprando os presentes de Natal para a família. Mas o que eu dou para fulano? Eu tenho minha cunhada, né? A gente fala que, graças a Deus, aquilo que não é a Débora, né? Mas é a minha cunhada, né? A esposa do meu irmão. E às vezes eu falo assim, nossa, é difícil te dar coisa, você tem tudo. Assim, o que você quer, você consegue, você luta e vai e compra. E na hora eu falei assim, eu vou dar aquilo que pode ser barato, mas que ela vai ver que foi com o meu coração. E eu aprendi a fazer uma almofada, né, com um trabalho, né, que é de macramê, que ela queria tanto. Eu aprendi a fazer, fiquei testando. Ficava lá de noite, depois do trabalho, fazendo. Irmãos, e que alegria. Eu já dei, né? Porque eu sou assim, irmãos. Eu não consigo esperar, né, até a data. Eu já dou logo. Já pego presente e dou. E aí, quando ela chegou lá, eu estava ansiosa para ela chegar. Ela ia chegar lá, eu estava na minha mãe, ela ia chegar lá de noite, eu estava ansiosa. Eu já tinha mostrado o presente dela para todo mundo. Mas também não fiquei falando, foi eu que fiz. Mas eu queria ver o quê? Se as pessoas achavam o quê? Bonito. Porque eu tinha me esforçado para aprender, para fazer, para dar para ela. E que alegria, quando ela tira aquilo do embrulho, ela olhou assim, meu Deus, Carol, ela é a almofada que eu te mostrei. Aí eu que fiz. Que ela, não, nossa, você que fez. Aí eu falei, foi eu que fiz. E que alegria, muito melhor do que eu ter ido lá e comprado. E é assim que nós precisamos fazer com Jesus, porque Ele tem tudo. E inclusive tudo que nós temos foi Ele que nos deu. Davi, quando ele está para construir, para recolher, né, os itens, os elementos para a construção do templo, ele está ali, eu imagino Davi ali na sua varanda, e ele fala para o povo, olha, a gente vai construir. Ele não vai ser eu, vai ser o meu filho. Mas eu estou começando a reunir do que eu tenho para a construção do templo para o Senhor. E o povo se alegrou e queimou de desejo para a construção daquele templo. E Davi não imaginava o que ele veria. Quando ele chega ali, eu imagino Davi ali na sua varanda, olhando uma multidão de gente trazendo ouro, trazendo presentes, trazendo tudo de valor que eles tinham. E Davi ali, ele fala, Senhor, quem sou eu e quem é este teu povo? Para que de uma forma tão espontânea a gente pudesse te trazer algo, se tudo vem de ti. E para ti hoje devolvemos. E é isso, tudo que temos de valor, o Senhor nos deu. A família que nós temos, o Senhor nos deu. E ali, aqueles homens, eu imagino que eles só tinham aquilo. E eles dão para Jesus.
aos pés de Jesus. Eles abrem as suas bolsas, abrem os seus cofres e eles vão dando a Jesus ouro, incenso, mirra. Se eles tivessem outras coisas, eles também dariam. Porque o coração deles queimava por adoração a Jesus. Queimava por retribuir ao Salvador. E ainda assim não conseguimos chegar aos pés daquilo que Ele fez por nós. E o que o Senhor deseja de nós? Quando eu li esse texto, e é muito bom quando a gente lê a palavra do Senhor, e em diversas vezes o Senhor vai revelando partes, né? Parece que no mesmo capítulo a gente vai tendo vários entendimentos, mas não, o Senhor vai dando em doses para a gente, homeopáticas, porque às vezes naquele momento que a gente leu, a gente ainda não tem a maturidade para entender aquilo que o texto está falando. Mas quando eu li novamente esse texto, o Senhor falou comigo: o que você tem trazido aos meus pés? Aleluia. E o Senhor me levou a Salmos 51, 17, que diz assim. Deixa eu abrir aqui. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O que o Senhor quer de nós, não nessa manhã, não nesse Natal, mas todos os dias da nossa vida é o nosso coração. O Senhor, Ele fala, o sacrifício, nada disso que eles fizeram valeria se o coração deles não estivesse anelando, ansiando por adorar ao Salvador. Eles poderiam vir de longe, eles poderiam trazer o que fosse, mas se o coração não estivesse nisso, de nada valeria. E aqui a gente lembra da oferta da viúva. Ela deu de coração aquilo que ela tinha. Ela deu tudo de si para o Senhor, porque ela sabia que o Senhor deu tudo dele para nós. A única coisa que o Senhor quer é o nosso coração. E é de qualquer jeito? Não. A palavra do Senhor também nos diz, né? Inclusive, o seu mandamento nos fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma e todas as suas forças. Eu vou ler de novo e vamos prestando atenção no que uma palavrinha só que se repete em todas essas características. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O Senhor não quer pela metade, o Senhor quer tudo. É tudo ou nada. O Senhor não quer pela metade o teu coração. O Senhor não quer pela metade as tuas forças. O Senhor não quer pela metade a tua alma. Ele quer tudo. Por quê? Porque Ele é quem dá força ao cansado, quando toda a força do cansado é dele. Ele é quem anima a alma, quando toda a nossa alma é dele, porque Ele está no comando. A gente sim tem momentos que a gente vai falar: Senhor, mas eu nem tenho mais força para te dar. E o Senhor vem e nos renova. E o Senhor vem e nos fortalece. Porque todo o nosso coração, toda a nossa alma e todas as nossas forças são dele. E nessa manhã o que o Senhor quer falar comigo e contigo é: eu quero tudo o que você tem. Eu quero todo o teu coração. Que nessa manhã a gente venha trazer aos pés de Jesus todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças. E Ele, você pode ter certeza que Ele vai
fazer acontecer. Não às vezes do jeito que queremos, porque talvez até mesmo esses magos achavam que Jesus viria, tomaria o império e faria acabar os impostos, acabar tudo aquilo. Mas aquele que confia no Senhor não quer saber como Deus vai fazer. Quer saber que Ele vai fazer e que a gente está com Ele. Muitas coisas da minha vida, Deus trabalhou comigo porque eu queria ajudar, né? Eu queria fazer parte do plano de Deus ajudando, né? Senhor, se o Senhor fizer assim, quem é que já fez essa oração? Senhor, se o Senhor fizer assim, ó, vai dar certo. Eu já falei, Senhor, envia teu anjo, faz isso acontecer, faz o trânsito parar, faz não sei o que acontecer. Senhor, envia uma pessoa agora para falar com fulano. E Deus, não vou fazer não. Nem isso não pensei nisso não. Senhor, mas Deus, assim vai dar tudo tão certo. Eu estava contando para algumas pessoas o testemunho, né, do Mateus, o nosso testemunho. E no dia da corrida, irmãos, pensa na pessoa mais criativa para falar a Deus como ia fazer acontecer. O Senhor, está todo mundo esperando que ele não vai conseguir, mas ele vai conseguir. Senhor, olha como vai ser legal o Senhor fazer ele tirar 10. Oh, todo mundo vai saber que não foi ele, vai saber que foi o Senhor. E olha como teu nome vai ser tão glorificado. Deus deveria ficar assim. Não vai não, minha filha. E ele com problema no joelho para correr. Aí eu comecei, Senhor, o anjo que veio e brigou com o exército e matou a todos eles, coloca esse anjo para segurar Mateus de um lado, só precisa de um, Senhor. Aí eu, na verdade, nem precisa do anjo, o Senhor pode olhar, Mateus vai sair correndo, eu assopra. Imagina, gente, olha só, Deus assoprando, Mateus ia morrer. A pessoa ora e nem sabe que está orando. E eu falava, Senhor, assopra, porque aí, ó, ele já vai correr como um foguete ali. Deus falou comigo claramente, não me ensine a trabalhar, porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos. E o Senhor fez acontecer, Ele venceu, e não foi na força do braço, na força das pernas, e não foi por eu falar assim, assim, assim para Deus, mas foi como o Senhor queria, quando eu aprendi a descansar e confiar no Senhor. Então que nessa manhã a gente possa entregar ao Senhor o nosso tudo, aos pés do nosso Salvador. Entregar o nosso coração, entregar a nossa casa, entregar os nossos caminhos ao Senhor, não mais pela metade, mas tudo. Mas como vai acontecer? Não se preocupe. Entregue tudo. Venha adorá-lo. E nós temos visto a sua maravilhosa luz neste lugar. E o Senhor hoje tem nos convidado a essa adoração. E eu quero orar nessa manhã. Pastor, me permite? Quero orar nessa manhã com você. Curve sua cabeça, ou como você quiser, ou dobre o joelho, fique em pé. Nós vamos nos render diante da majestade do nosso Salvador. Senhor, nesta manhã eu te adoro, nesta manhã eu te exalto, juntamente com a tua igreja, Pai, porque tu és o nosso Salvador. Muito obrigado, porque o Senhor não levou em conta as nossas falhas, mas o Senhor veio nos salvar. Senhor, que de forma, Senhor, verdadeira, nós venhamos nos entregar a Ti todos os dias, porque o Senhor não hesitou a se entregar por nós e sofrer pelos nossos pecados. Nós te louvamos porque o Senhor nasceu, não somente ali em Belém, mas o Senhor nasceu em nossos corações, ó Pai, quando nós nos entregamos a Ti. Nós vimos a Tua maravilhosa luz e hoje estamos aqui,
salvos, ó Deus, e remidos pelo teu sangue, vertido ali naquela cruz, nos rendendo diante da sua grandeza. Se porventura alguém aqui nesta manhã que ainda não se rendeu ao Senhor, toque nesse coração. Toque nessa família, Senhor. Tem familiares nossos que ainda não se voltaram, ainda não conseguiram ver a tua luz. Estão só falando, vai lá ver se tem mesmo. Senhor, mas que através da nossa vida, neste Natal, eles vejam a tua luz em nós e se rendam aos teus pés, ó Pai. E nessa manhã trazemos a Ti a nossa adoração, aceita-nos. Ah, Senhor, e uma adoração que já é Tua, mas ainda assim nós trazemos a Ti, ó Pai. Nós trazemos a Ti o nosso coração nesta manhã. Gratos porque o Senhor nasceu, porque o Senhor morreu por nós e o Senhor reviveu para a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, nesta manhã, por cada um que está aqui. Muito obrigado pela Tua palavra gloriosa ao longo de todo este culto. E que a gente possa trazer a Ti, como foi falado na Tua palavra e também no louvor entoado, não ouro, incenso e mirra, mas a nossa vida diante do Teu altar, ó Pai. Nós oramos nesta manhã, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.